Vamos ver se já tem gente entrando. Será que meu fone vai funcionar? Pessoas chegando por aqui. Tuane, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Pessoal chegando. Sara, Renatinha. Deixa eu ver quem mais. Vão mandando corações. Oi, pessoal, boa noite. Vamos dar uns minutinhos aqui pra galera entrar e a gente já começa, tá? Por enquanto, vão me dando oi, vão mandando corações. Esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, já pode encaminhar essa live pra uma amiga, pra alguém da sua família. Pega aqui no aviãozinho embaixo, ó, já encaminha pra alguém. Convide alguém aí pra participar aqui com a gente. Quem tá aqui pela primeira vez? Coloca aqui embaixo pra mim, quem tá aqui pela primeira vez. Quem tá aqui pela primeira, pela segunda, né? Essa é a nossa segunda live. Quem estava na live anterior, coloca aqui, estava presente. E quem tá hoje pela primeira vez, coloque também. Boa noite, Ivan. Deixa eu ver quem mais tá entrando aqui. André, boa noite. João, boa noite. Esperar só mais uns minutinhos, a gente já começa. Hoje eu estou precavido. Fui atrás de um fone. Deixei o Antônio e o Alfredo na casa da minha sócia, porque na semana passada, quem não estava aqui, a Gleice, ó, primeira vez. Gleice, semana passada, os meus cachorros não deram paz, assim, durante a live. Aí hoje eu catei os dois, o Alfredo e o Antônio, deixei lá na casa da Nília pra a gente conseguir tocar a nossa live. Janaína, segunda vez. Gisele, boa noite. Bom, acho que já dá pra gente começar. Boa noite pra todo mundo. Prazer falar com vocês. Eu sou o Rafa. Rafa do RH, pra quem já tá aqui há mais tempo, pra quem acabou de chegar. Todos os dias, eu tô aqui no Instagram ajudando vocês, mas às quintas-feiras a gente tem feito lives. E aí, qual é a ideia hoje, né? Hoje a gente vai falar de um tema super importante, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Rafa, trabalho com RH há alguns anos e eu já entrevistei mais de 90 mil pessoas. Toda vez que eu falo esse número, a galera fica, meu Deus, como assim 90 mil? Já pode recrutar pro Big Brother. Eu já até mandei uma mensagem pro Boninho uma vez, ó, se você precisar de um recruta, me chama. Mas a ideia dessa live é que você consiga mudar um pouquinho da sua cabeça, da sua mentalidade, para você voltar pro mercado. Essa semana, vocês observaram ali nos stories a quantidade de galera que foram aprovadas, né? Esse povo chegou aqui em menos de uma semana, 2 semanas ali, já conseguiu voltar pro mercado. E a ideia dessa live é para que você também consiga voltar, tá bom? Oi, Bárbara, mandando aqui foguetinho, 2 Bárbaras ao mesmo tempo. E aí, antes de começar, eu queria agradecer todas vocês, primeiramente, por estarem aqui, por terem reservado um tempinho na agenda, né? Eu sei que o dia a dia é corrido, mas se você tá aqui hoje, é porque você também tem um propósito, você também está atrás, né, de alguma coisa, de algum aprendizado. Então eu fico muito feliz e também queria comemorar, porque ontem a gente bateu aqui, né, no Instagram, 8 mil pessoas, não sei se vocês acompanharam. Mande coraçãozinhos, mas agora a gente já tá ali com quase 8.300 pessoas. Então, tudo isso, né, eu sei que vocês compartilham, comentam, né, vocês curtem os meus conteúdos. E isso me ajuda demais. Toda vez que você curte, que você comenta, que você encaminha pra alguém o meu conteúdo, o Instagram entrega mais. E com isso a gente vem crescendo. E espero que daqui uns dias a gente comemore as nossas, né, 10 mil seguidoras. Então, tô muito feliz, queria compartilhar. Ontem eu iria até falar nos stories, mas eu deixei pra falar hoje aqui na nossa live, porque eu sabia que você ia estar aqui. Eu fiz um roteirinho, 3 folhas, como sempre, porque aqui a gente não entrega coisinhas picadas, gatilhos, hackzinhos, porque eu jamais tiraria o seu tempo pra você vir aqui e eu te dar dicas de script. Sabe aquele negócio, aquele passo a passo, receitinha de bolo lá do Tudo Saboroso? Não. Aqui o conteúdo é real, então são 3 folhas aqui de roteiro.
Vou tentar seguir esse roteiro, mas eu falo pra cacete. Então pode ser que eu passe ali do roteiro, crie alguma coisa na hora, lembre de outra. Mas o mais importante é a gente combinar desde agora que a nossa live ela vai ter aproximadamente 78 minutos, tá? 1h20, mais ou menos. E por que eu estou dizendo isso? Agora, neste exato momento presente, a gente tá com 100 pessoas ao vivo aqui na nossa live. Mas, ao final, a gente não vai ter essas 100 pessoas. É impossível, porque muitas vão ficar no caminho. As pessoas, elas não persistem naquilo que elas precisam persistir. E aí, na aula passada, até fazendo aqui uma recapitulação da aula passada, eu comentei com vocês que, na maioria das vezes, a nossa cabeça, ela nos boicota, né? Ela diz, olha, tem alguém melhor do que você, tem alguém mais esforçado do que você. E não tem. As pessoas são preguiçosas, as pessoas não se dedicam. Então, só de você estar aqui agora, ouvindo isso e se preparando, né, para as próximas 1h20, aproximadamente, porque pode ser que eu passe, você já tá à frente de muita gente, você precisa valorizar isso em você, tá? Você tem que olhar para suas vitórias, para suas conquistas e para os pequenos passos que você está dando. Então, toda vez que você achar que você não é capaz, lembre-se, a live começou com 100 pessoas e terminou com... Ao final a gente vai poder discutir isso, tá? Porque só as fortes ficam e só quem realmente quer mudar fica até o final da live. Porque, como eu disse, a gente não traz receitinha, scriptzinho, fala isso, não fala aquilo. Eu não sou palhaça de tirar o seu tempo e o meu tempo pra não te ensinar nada. Então hoje, qual é o compromisso? A gente vai sair de um ponto A e ao final dessa live você tem que chegar no ponto B. Ou seja, você vai sair dessa live aprendido alguma coisa. É impossível você sair daqui a mesma pessoa que você chegou, tá? Então, bora lá. Vamos começar, eu prometo tentar seguir o meu script. Ah, regrinha também, tá? Já tá com papel, caneta, caderno, prancheta, parede, alguma coisa. Eu preciso, preste atenção, eu preciso que você anote, tá? Porque o que eu vou ensinar aqui hoje vai ser algo que vocês vão poder usar para sempre em qualquer entrevista de emprego, tá? E depois que vocês anotarem, vocês vão ter que exercitar. Eu vou passar um exercizinho no final para que vocês consigam treinar, tá? Então já pega aí o seu caderno. Deixa eu beber uma água. Cadê a galera chegando aqui? Bárbara, Janaína. Gente, eu quero ver quem que vai chegar até o final comigo, hein? Antes, qual é o tema da nossa live? Principais perguntas e respostas. Esse tema é algo que eu escuto todos os dias. Alguém me mandando um direct, alguém me mandando um áudio, alguém mandando carta, tudo. Qualquer tipo de sinal de comunicação, eu escuto sobre isso. Rafa, ensina pra gente perguntas e respostas. O que o RH quer? Quando ela me pergunta XY, o que ela quer de devolutiva, né? O que ela quer que eu responda? Então, a aula de hoje, a gente vai desvendar, tá? Essas perguntas. Todas? Não. As principais. Mas com essas principais, você vai conseguir responder qualquer tipo de resposta. Porque eu vou trazer fundamentos, tá? Se passar moto, pode ser que eu xingue, porque eles me estressam o tempo todo, tá? Então, de vez em quando, vai aparecer uma moto por aqui. Mas antes da gente falar do tema, deixa eu trazer alguns pressupostos da entrevista. O que são pressupostos? São procedimentos antecedentes. Ou seja, antes de falar de perguntas e respostas, existe algo que é antecessor, antes. E eu preciso falar pra vocês, tá? Não é tema dessa live, porque eu poderia ficar umas 3 horas falando só desses pressupostos. Mas é importante que você se preocupe quando você for chamada, que são estudar a empresa antes, porque senão não vai adiantar você saber fundamentos das perguntas sem saber do que se trata aquela empresa e com certeza também a vaga, tá bom? Arrumar o cenário. Você vai ter que arrumar um cenário
Porque principalmente ainda nos dias de hoje, né? A gente tá em home office, então a maioria das entrevistas, elas são online. Uma ou outra ainda continua sendo presencial. Sabendo-se disso, você vai ter que se preocupar com o ambiente. Se você mora numa casa com muitas pessoas, criança, cachorro, papagaio, periquito, enfim, você vai ter que arrumar um cantinho silencioso para que você possa fazer a entrevista. Aí nessas horas vale de tudo. Bater na vizinha, ir num lugar mais calmo, você vai ter que arrumar um jeito, tá? A gente precisa todas as vezes arrumar um jeito pras coisas. Lembra na semana passada que eu comentei com vocês que o meu fone tinha estragado? Eu comprei um outro, mas ele só chega na segunda. Eu pensei, caceta, né? Como que eu vou chegar na live de quinta e falar que eu ainda tô sem o fone? Pois bem, hoje na hora do meu almoço, peguei meu carro e fui lá na Zona Leste, eu moro na Zona Oeste de São José dos Campos, buscar um fone emprestado com uma amiga. Quem quer dá um jeito. Então você vai ter que se preocupar com o seu cenário, com o ambiente, com o aplicativo também. Porque geralmente entrevista é feita pelo Zoom, pelo Google Meet, né? Então você vai ter que testar o aplicativo antes para ver se não vai travar, para ver se realmente o som tá funcionando. Aliás, vocês conseguem me ouvir? Tá check? Ai, meu Deus, pera. Vocês conseguem me ouvir? Como que tá aí? Deixa eu ver aqui um negócio, porque eu... Ai, achei o erro. Voltou? Tá todo mundo me ouvindo? Sim? Eu não sei o que eu fiz. Que eu apertei aqui e começou a tocar Rihanna no meu ouvido. Falei, ai meu Deus, e agora? Tô até suando, daqui a pouco eu começo a pingar aqui o meu cabelo, igual na live passada. Até me perdi. Mas a gente tava falando de testar, né? Ai, gente, só eu mesmo. A gente tava falando de testar antes o aplicativo, né? Tá ouvindo bem? Beatriz, Maria, acho que tá tudo check, né? Porque muitos candidatas, o que elas fazem? Elas entram na entrevista, o fone, o som não tá funcionando, a câmera não funciona. E aí, imagina que a recrutadora separou pra você 30 minutos. 10 minutos você tá ali cagando porque você não olhou antes. Então você vai ter que se preocupar com isso antes. Sei lá, faça uma chamada de vídeo com a sua amiga, com a sua namorada, com o seu namorado. Alguma coisa você vai ter que fazer para você testar antes. Deixa eu tirar esse Spotify daqui. Então, beleza? Check esses pressupostos. Eu não vou falar disso hoje porque rende uma live. Mas vamos então direto nos conceitos gerais das perguntas e respostas, tá? Agora é a hora que você pega sua canetinha, seu papel, tá? A gente tem 4 conceitos que são gerais em toda entrevista, né? Quando a recrutadora vai te entrevistar. E são eles: introdutório, meio, validação e conclusão. Eu vou falar desses 4 bem brevemente pra gente começar as perguntas, tá? O que é uma pergunta introdutória? O nome já diz, né? Ela vai introduzir, ela vai iniciar, começar um bate-papo. Então, toda entrevista, ela tem começo, meio e fim. A primeira pergunta, ela sempre vai ser introdutória. E aqui a gente tem uns gatilhos que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, tá? E a pergunta meio, o que é a pergunta meio? A pergunta meio é aquela que vai dar liga entre o início e o fim. Então, a recrutadora, ela vai te fazer uma pergunta meio pra dar liga na sua entrevista inteira, porque senão ela se perde, né? Lembre-se, começo, meio e fim. A pergunta meio, ela liga o seu começo e o seu final de entrevista, tá bom? E aí as duas próximas, a pergunta introdutória é uma das mais importantes? Mas a terceira é a mais importante de todas, porque ela é uma pergunta de validação. Então a recrutadora, ela vai querer validar a sua técnica, a sua competência, os seus resultados, as suas experiências. E aí existem, né, perguntas, né, que servem para validar
E por fim, a gente chega na pergunta de conclusão. Rafa, qual que é a mais importante de todas? Validação. Validação e conclusão. As duas últimas são as mais importantes. Porque você pode ter ido muito bem, mas cagado no final, né? Não tem aquela frase? O que adianta cagar no final? Você tava indo bem até agora e no final você cagou. Então as duas últimas são muito, muito importantes, tá? Mas, no meio de tudo isso, a gente tem uma pergunta interlocutória. Por que eu não coloquei como conceitos gerais? Porque as interlocutórias, elas não têm ali um padrão. Ela pode aparecer em qualquer momento da sua entrevista. Ela pode aparecer no começo, no meio, no final. O que são essas perguntas interlocutórias? Sabe vôlei? Quando, sei lá, não sei se você joga vôlei, eu não jogo, mas eu assisto vôlei, né? Recentemente a gente teve aí as Olimpíadas. Quando a pessoa levanta uma bola, o que a outra tem que fazer? Ela tem que bater naquela bola. Então quando no começo, no meio, no final você trouxer alguma informação, se aquela informação for relevante, a recrutadora, na hora, pode te fazer uma pergunta do nada. Por isso que elas se chamam interlocutórias. Porque elas aparecem, tá? Calma. Eu sei que parece muito conteúdo, mas eu vou detalhar a partir de agora nos exemplos de cada um. Vou dar exemplo para cada pergunta e o que é cada uma, tá? Mas em resumo, o conceito geral é isso, tá? Qualquer entrevista, gente, qualquer entrevista. Se você souber disso, você já vai treinada, você já vai sabendo o que a recrutadora vai perguntar. Começo, meio e fim. E no meio disso tudo, pode ter uma interlocutória. E eu vou trazer exemplos de tudo isso, tá bom? Então, o que a gente vai ver agora, né? Para tudo isso que eu disse, eu vou trazer para vocês 9 perguntas. Eu vou trazer exemplo, né, de 9 perguntas, sendo 2 introdutórias, uma meio, 2 de validação e 4 perguntas de conclusão. Só que perguntas e respostas, né? Então eu vou trazer um pouquinho do conceito e já dou um exemplo de respostas. E a gente vai ter também 9 perguntas interlocutórias. Ou seja, a interlocutória é um saco, né? Porque a gente nunca sabe o que vai vir. Mas depende do que a gente falar. Dependendo do que a gente falar, pode ser que venha uma interlocutória. Então a gente vai falar de todas elas, mais 9 introdutórias. Beleza? Estão com papel e caneta? Eu preciso que vocês anotem, tá? Porque vai ser muito importante para vocês treinarem depois. Até aqui, check, todo mundo firme e forte, ó, 148 pessoas, hein? Quero ver quem que vai ser forte o bastante para chegar até o final. Tá tudo check, posso continuar? Perguntas por competências, isso aí. Bom, vamos então para introdutória, escreva aí, introdutória. Beleza? Introdutória. Já escreveu? Coloca aqui pra mim. A pergunta introdutória, lembrando que ela é de início, né? Ela vai abrir a sua entrevista. E pra abrir a entrevista, não tem como não ser oi, tudo bem? Né? Igual quando você vai a uma festa. Se você vai a uma festa e não conhece as pessoas, geralmente você pergunta, né? Oi, você tá bem? E aqui é uma resposta simples. Sim, estou bem, você. Mas, quem é minha seguidora e acompanha os meus conteúdos, semana passada eu trouxe um exemplo de gatilho mental, que é o da antecipação, né? Para você antecipar a mentalidade da recrutadora, para ela perceber que você é uma candidata diferente. Ou seja, que você fez o dever de casa, pesquisou sobre a empresa, pesquisou sobre a vaga. Então uma pergunta simples, introdutória, pode virar o seu jogo na hora da entrevista, tá? O que você vai responder, né? Sim, estou super bem. Andei estudando a empresa, né? Tava super ansiosa por esse bate-papo, vi mais sobre a vaga. Tô muito encantada com tudo que vocês fizeram até agora. Quero conhecer mais, tô muito, né, ansiosa. Então, quando você diz que você está bem,
e que você tá feliz por estar ali, porque você pesquisou sobre a empresa, pesquisou sobre a vaga, você já quebra a mentalidade da recrutadora, porque 90% das pessoas não leem sequer a descrição da vaga. Eu sei que você deve estar ouvindo e pensar, não é possível. Sim, é possível sim, as pessoas são preguiçosas, tá? Se você tá aqui é porque você é diferente. Então, quando ela te perguntar se você está bem, não responda apenas, tô bem. Porque a pessoa, ela responde com 2 palavras, com cara de sono, igual aqueles peixes que tem o olho estatalado, assim, parece que ela tá ali, né? A alma dela não tá ali, só o corpo. Então aqui essa pergunta vai ser importante pra você quebrar, né, a mentalidade da recrutadora. Mas a próxima é, fale sobre você. Fale um pouco mais sobre você. Quem aqui já foi em entrevista e essa, né, pergunta sempre esteve presente? Rafa, me fala um pouco mais sobre você. E aqui a gente pode dividir essa pergunta em 2. Ou em 2 possíveis respostas, melhor. Você pode responder tecnicamente dizendo primeiro ou pessoalmente dizendo primeiro. Não existe uma ordem, uma regra. Tem pessoas que respondem pessoalmente primeiro, né? Falando dela, da vida dela, da pessoa dela. E tem outras, que é o meu caso, eu, Rafa, sou assim. Quando eu fazia entrevista e me perguntavam, fala mais sobre você, eu começava falando da minha carreira. Então eu já disparava ali a minha experiência, a minha carreira. Por quê? Diz, né, a psicologia, que as pessoas, elas tendem a dizer aquilo que é mais forte pra ela, né? Então se você é uma pessoa super apegada à sua família, super apegada à sua história, provavelmente você vai querer falar de você e da sua família primeiro. Mas se você é mais apegada ao trabalho, à carreira, você vai querer falar da sua carreira primeiro. E não tem nenhum problema, tá? Do jeito que você começar, o barco vai ser tocado ali com as perguntas meio. Lembra? Pergunta meia para dar liga? Então, se você começar a falar de você pessoalmente, a recrutadora vai dar liga pro que você trouxer. Mas, se você falar de você profissionalmente primeiro, a recrutadora também vai dar liga àquilo que você trouxer. Tá? Olha lá, fui a uma entrevista hoje, foi feita essa pergunta. Quando a vaga é interna, sim, segue o mesmo baile, se a recrutadora não te conhecer, né? Então aqui, gente, não tem segredo. Você pode falar de você ou da sua carreira primeiro. Mas, se você for falar de você primeiro, você não vai falar apenas 2 minutos. Quantos anos você tem, né? Imagino que pelo menos aí uns 17, 18. Como é que você resume 18 anos em 2 minutos? É impossível, não dá tempo de você falar tudo que você deveria falar. Então, nesta pergunta, eu aconselho que vocês falem pelo menos 5 minutos. Não mais do que isso também, tá? Tem pessoas que chegam e querem despejar, né? Sessão terapia, psicólogo. Então, ela chega ali e ela começa a falar da vida dela, que eu tinha vontade de falar, miga, calma, né? Respira. Vamos focar que aqui é uma entrevista, não é uma terapia. Então, 5 minutinhos mais ou menos, tá bom? E o que é importante vocês falarem? Primeiramente, quem é você, né? O que você faz, o que você quer fazer, com quem você mora, o que você gosta de fazer. E as pessoas, elas não sabem dizer quem são elas. É engraçado, né? Porque às vezes é uma coisa tão simples que se você sentar na mesa do bar, você vai conhecer alguém ali e vai falar: oi, eu sou o Rafa, tudo bem? Tenho 30 anos e tal. É igual Tinder, tá? Vamos resumir aqui no nosso português mesmo. É igual Tinder. Quem aqui usa Tinder, quem já usou, se você nunca usou, você conhece. Lá no Tinder é uma entrevista. A pessoa, ela vai querer saber quem é você, o que você faz, o que você gosta, o que você já fez, o que você não gosta. É quase a mesma coisa. Só que você vai ter que fazer teste de personalidade, vai ter que ler livros, vai ter que assistir YouTube. E o mais importante, treinar, tá? Se você tiver dificuldade de falar sobre você, você vai treinar. E como que você vai treinar? Primeiro você vai pegar uma folha, pode ser na sequência aqui da nossa aula, tá? Você vai escrever a sua história. Escreva desde quando você se lembra, assim, até os dias de hoje. E aí depois você vai refinando essa narrativa, vai reescrevendo, vai mudando.
Quando você escrever e achar que a narrativa tá boa, aí você vai treinar. O que isso quer dizer? Você vai ter que se apresentar. Seja pra quem mora com você, pra pessoa que você gosta muito. Se você for tímida e não quiser falar pra alguém, né? Vem aqui que eu vou apresentar a minha história pra vocês. Faz cursinho com a parede, com o espelho, não sei. Quando eu estudava pra OAB, eu vivia fazendo chamada oral na minha cabeça, né? Eu estudava o dia inteiro e fazia chamada oral. Isso eu fazia no banheiro, na hora que eu estava almoçando, na hora que eu, sei lá, qualquer momento, até na hora que eu ia cagar, eu tava lá fazendo chamada oral pra mim. Então faça isso. Faça chamada oral da sua própria história. Mas antes, escreva, tá? Anote aí também pra você aprender sobre pitch. Eu falei na aula passada, mas eu quero reforçar. P-I-T-C-H. Pitch. Leia o que é pitch, como montar um pitch para que você consiga imprimir a sua história a qualquer momento, para qualquer entrevista, para qualquer situação, tá? Pitch nada mais é que uma construção, seja de uma narrativa da sua história, do seu produto, da sua empresa, de forma que convença a outra pessoa em poucos minutos. Então isso é um pitch, tá? Eu preciso que você treine. Check até aqui, mas sem autoconhecimento é impossível falar de você mesma, tá? Se você não souber fazer isso logo de cara, lembre-se, fale sobre você. A gente tá falando da pergunta introdutória, é a primeira impressão, né? É o seu primeiro contato com a recrutadora. Se você não souber falar de você, fudeu. Dali pra frente, fudeu, não vai rolar. Porque a coisa mais importante é você, tá? E você tem que saber falar de você mesma. Nem que você tenha que treinar todos os dias. Você vai treinar todos os dias. Calma que a gente vai chegar lá. Perguntaram aqui, algo a não ser falado? Sim, a gente chega lá. Obrigada, Elaine. A Elaine maravilhosa. Então, check. Vocês vão ter que fazer esse exercício depois. Quem quiser, depois que escrever, treinar, gravar, manda lá no direct que eu vou dar uma nota de 0 a 10 para ver o que mais que você precisa melhorar do seu pitch, da sua apresentação, sobre você, sobre a sua história, tá? O que não falar aqui. Aqui é importante vocês anotarem também. Eu sei que muitas das vezes a gente tá toda cagada, né? Alguma coisa aconteceu na nossa casa, briguei com a minha família, briguei com a minha namorada, briguei com o meu namorado, meu gato caiu, morreu, enfim. Estudei, não passei na prova que eu queria. Assim como é a vida de todo mundo, né? Todo mundo passa por situações difíceis. Não faça isso na sua entrevista. Não faça isso na sua entrevista. Porque, gente, quando eu entrevistava, né? Eu entrevistei mais de 90 mil pessoas pra quem chegou agora, né? Prazer, Rafa, 90 mil pessoas. Eu tinha pavor quando eu perguntava, oi, fale mais sobre você. E aí eu acho que todo aquele sentimento ruim, aquela energia, aquela autoestima, os acontecimentos vinham à tona, né? A pessoa abria a boca, ela não parava mais de reclamar, de achar que a vida dela não dava certo, que as coisas não iam pra frente. Gente, não dá, né? Você não vai ser aprovada. Se você vai à entrevista, no momento que é pra falar de você, você só fala coisas ruins, você só reclama, não vai ser aprovada. Eu sei que isso acontece porque psicologicamente a pessoa está afetada. Eu sei, o momento da vida dela corrobora pra ela poder reclamar, mas não é lugar, tá bom? Um clássico, eu lembro de uma pessoa. Será que essa pessoa tá assistindo a live, gente? Ó, se você estiver assistindo a live, se identifica, é pra você esse feedback, tá? A gente já pede desculpa antes, mas eu vou usar o exemplo. Deixa eu beber uma água. Essa pessoa, ela fez entrevista comigo algumas vezes, assim, acho que umas 7 vezes, mais ou menos. E ela vinha estudando pra vestibular, né? Ela queria passar em medicina. E de verdade, ela ficou assim uns 20 minutos só falando o quanto ela tava estudando pra medicina, e o quanto ela não passava, e o quanto ela tava frustrada, e o quanto aquilo tava mexendo com ela. E aí ela decidiu procurar emprego, e que agora ela tinha que procurar. Gente, era cansativo demais. A minha vontade de falar, amiga, vamos lá. Você veio aqui fazer uma sessão de terapia gratuita, eu não sou psicólogo,
É praticamente isso que o RH vai querer falar pra você. Então, falar sobre você, você vai ter que fazer um exercício mental para que você não leve sentimentos negativos ali na hora. Por mais que você esteja, neste momento, triste, desmotivada, com a energia baixa, não acreditando em si mesma, ali na hora, você vai virar uma super mulher, tá? Você vai colocar uma roupa de Mulher Maravilha, foda pra cacete, e você vai imprimir a sua melhor versão nesta primeira pergunta, tá? Como eu vou fazer isso, Rafa? Treinando. Não tem outras respostas. Check até aqui. Testes psicológicos geralmente mostram como você está? Sim, né? Você vai responder. Seus sentimentos praticamente serão extraídos ali, né? Eles vão ser impressos no seu teste. Então é legal você meditar antes, ouvir uma música, fazer alguma coisa pra ficar relaxada, tá? E aí vocês façam aí o que vocês acham melhor pra se relaxar. Vamos seguir o nosso baile. Até que check. Ju, hoje a gente não vai falar da rede profissional vizinha, porque senão a gente vai ter atrito, tá? Hoje a gente vai falar de perguntas e respostas. Pode ser um tema futuro? Pode ser um tema futuro, tá? Beleza, check. Deixa eu trocar aqui de pergunta pra gente continuar. E aí, se você optar em falar pessoalmente ou profissionalmente, aqui pode entrar a pergunta meio. Lembra da pergunta meio? Exemplo, se você estiver falando de você pessoalmente, imagina que você chegou ali falar da sua família. Ah, eu moro com os meus pais, minha irmã, moro com meu irmão. Ela pode te perguntar, e como é morar com seus pais? E como é morar com a sua família? Aqui é uma pergunta meio barra interlocutória, percebe? Que ela te deu ali uma encaixada de pergunta que não estava no contexto. Então ela pode te perguntar isso. Mas, se você estiver falando no campo profissional, ela pode perguntar, e como era o seu dia a dia nessa vaga? Imagina que você estava narrando ali alguma experiência que você teve. Ela pode te perguntar, e como era ou como foi o seu dia a dia? Né? Ela quer saber como que você lidava no dia a dia com aquela responsabilidade. Assim também quando ela te pergunta, e como é morar com a sua família? Aqui ela quer analisar como é você nos seus relacionamentos interpessoais. Ou seja, será que você é resiliente, flexível? Ou será que você é intransigente? Aquela pessoa, não, é desse jeito e pronto. A moto, né? Então, ambas as perguntas, seja no campo pessoal ou profissional, ela tem a finalidade de descobrir algo a mais que você não trouxe na narrativa. E isso é comum, tá? Rafa, e aí o que eu respondo? Você vai ter que responder exatamente como você é. Rafa, mas eu sou toda mandona, né? Não suporto coisas fora do lugar. A minha família, ela é muito assim. Então eu treto demais, brigo com a minha família. Isso é comum. Você não é a única. Óbvio que isso você não vai trazer, tá? Ah, eu brigo com a minha família o tempo todo. Não. Você vai ter que filtrar pra você imprimir uma resposta mais branda, mais tranquila, sabe? Ah, é aquilo, né? Morar com a família, tem prós e contras, a gente se desentende, mas a gente também se ajuda muito. Eu tenho um gênio assim, minha mãe tem um gênio assado. E aí você desenrola a conversa ali, tá? Essa pergunta, por ela ser meio, ela vai dar liga pra próxima, ela não tem tanto peso. A não ser que você me traga uma resposta catastrófica, né? Uma resposta de caiu o cabelo. Aí fudeu pra você. Então é só não trazer uma resposta cabeluda também, tá? E se eu moro só eu e meu filho, tudo check, eu e meu filho, é isso aí. Não tem nenhum problema. E se eu responder a verdade, sou chamada pra mais nada. Nem pra tomar sorvete no McDonald's. Duvido, tá? Duvido que você não vai ser chamada. Vamos pra próxima. Cadê? Agora, uma das mais importantes. Lembra que eu falei? Validação. Escreva aí, validação.
A gente vai partir agora para a pergunta de validação. Como o próprio nome já diz, a recrutadora vai validar, checar, entender se realmente você sabe fazer o que você está falando ou se você está falando a verdade, tá? Rafa, e se eu mentir? Não aconselho você a mentir. Primeiro, por questão de caráter. Segundo, porque toda recrutadora tem um pezinho investigativo, um faro. Ela sente a mentira, tá? Ela é treinada pra isso. Ela faz isso o tempo todo, o dia inteiro, com centenas de pessoas. Se você mentir, você vai ser pega na pergunta de validação, tá bom? Felipe, depende, pra quê? Pra recrutador? Olha, eu não gosto de pergunta invasiva. Eu não entendi muito bem o contexto em que você falaria isso na entrevista, tá? Mas ninguém gosta de pergunta invasiva. Ninguém gosta. Então, presume-se que a recrutadora tenha filtro, né? Não vai te fazer uma pergunta que não tenha nada a ver. E se ela fizer também, é um sinal de que ali, né? Porra, se começou ruim, investiga mais a cultura da empresa, vê como é o tratamento ali no dia a dia, tá bom? Mas espero que ela não te faça uma pergunta invasiva. Se ela fizer, você já tem uma resposta que talvez você não achou a empresa certa ainda. Qual foi o seu maior desafio? Eis aqui uma pergunta de validação. Anote aí. Qual foi o seu maior desafio? Perceba que não tem como não ser de validação. Ela quer saber mais, ela quer ir a fundo, ela quer entender lá na raiz qual foi o seu maior desafio. Qual é o grande erro nas respostas? As pessoas trazem coisas que não tem nada a ver. Ah, meu maior desafio foi lidar com o meu chefe. Ah, o meu maior desafio foi trabalhar com as pessoas do time, porque tinha muitas pessoas fazendo fofoca e eu odiava. Gente, pera. A pergunta ela é técnica, ela não é se você gostava, desgostava, se tinha fofoqueira, se tinha pessoas, enfim, não é isso que vocês vão trazer. E pasme, parece bobagem, mas tinha um monte de gente que falava isso na entrevista. E eu, né, ariano, advogado com ascendência leão, puro fogo, já queria o quê? Dar uma torcida no pescoço da pessoa. E por isso que agora eu tô aqui ensinando vocês. Falei, não, vou ter que ensinar esse povo a fazer entrevista, não é possível. Não é isso que você vai responder. A pergunta ela é técnica. Então você vai lembrar aí na sua memória, na sua cabeça, no seu histórico, no seu HD, enfim, onde você achar. Algum momento que você participou de um grande projeto ou de uma grande entrega ou algo que deu muito errado e você teve que rebolar para consertar, para ajustar. Seja um cliente puto querendo cancelar alguma assinatura. Seja algum momento em que, deixa eu ver outro exemplo assim, dentro da realidade. Alguma mudança de estrutura, mudança de plataforma, mudança de ferramenta, sei lá. Alguma coisa deve ter acontecido em toda a sua jornada até aqui, em que você se sentiu desafiada. Eu fiz esse post essa semana. Quem leu esse post? Coloca aqui, estive lá, li. Alguém comentou lá no meu post, será que essa pessoa tá aqui hoje? Ela comentou o seguinte, nossa, eu não sabia responder isso porque eu achava que eu não tinha um grande desafio. Mas agora que você falou, eu me lembrei de um. E é isso, exercício, treinar. Começa a martelar seu cérebro que você vai achar aí um grande desafio. O turnover da empresa é um grande desafio. Se você é líder, gestora, controlar turnover é muito importante. Para quem não sabe o que é o turnover, é a saída, né, de pessoas da empresa, pessoas demitidas, pessoas que pediram conta. Imagina que você é uma líder e o seu time inteiro pediu conta. Alguma coisa de errado está. Agora, se seu turnover é baixo, é um ótimo desafio, porque lidar com o turnover dependendo da empresa é um parto. Eu fui supervisor de call center. Só eu sei o sapo que eu engolia lá sem ketchup. E aí, falar disso era interessante, dependendo do que eu estava fazendo. Agora, imagina que você se aplicou para uma vaga de atendimento, para uma vaga de vendas. E aí a pessoa te fala, me conta qual foi o seu maior desafio. Você vai ter que pensar em algo que corrobore para aquela vaga que você está se aplicando. Então, se você se aplicou para uma vaga de vendas,
tem de trazer um desafio gigante de vendas. Se é para uma vaga de atendimento, você vai trazer um exemplo de desafio para a área de atendimento. Se você é da área de saúde, você vai trazer um exemplo maior de desafio para a área de saúde. E assim por diante. Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Tá entrando na mente o que vocês vão ter que fazer? Por exemplo, Rafa, sou da área de pessoas, certo? Se alguém me perguntasse, Rafa, qual foi o seu maior desafio na carreira? Se eu estou me aplicando uma vaga de recrutador, porque assim, Rafa, sou da área de pessoas. Então, na minha última experiência, por exemplo, eu cuidava da cultura da empresa, da marca, da retenção, do desenvolvimento das pessoas, né? Então, eu não fazia só recrutamento, eu cuidava de diversos guarda-chuvas. Se eu estiver me aplicando uma vaga de gestão, liderança, eu iria trazer um exemplo de liderança, algum desafio, alguma pessoa que eu precisei desenvolver. E aí eu vou trazer características. Mas agora, se eu estiver falando de recrutamento, eu vou trazer um desafio de recrutamento. Vou dar um exemplo. Imagina que alguém me fala, Rafa, qual foi o seu maior desafio no recrutamento? Quando eu trabalhava na empresa X, a gente teve uma meta para contratar pessoas com deficiência e faltava uma semana. Gente, essa história é real, preste atenção no que eu fiz, tá? Faltava uma semana para dar o prazo ali de contratar essas pessoas, né? Que tem PCDs, né? Pessoas com deficiência. Toda empresa tem uma cota de pessoas com deficiência. Se a empresa ela não atinge aquela cota, ela paga uma multa do Ministério do Trabalho altíssima. E eu não cuidava das vagas de PCD, era uma outra pessoa. E aí a minha antiga chefe falou, Rafa, pelo amor de Deus, me ajuda. Faltam 7 dias pra gente pagar a multa e faltam 6 pessoas com deficiência pra gente contratar. E aí eu parei tudo que eu tava fazendo, tudo. E fui rantear, procurar, caçar, encontrar pessoas com deficiência pra contratar. E aí trabalhei igual uma camela, 15, 16 horas, entrei em grupos de Facebook, fui à igreja, porque era o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, fui à igreja ver se eu achava alguém pra contratar. Enfim, eu fiz de tudo. E aí, quando foi o último dia, eu consegui bater a meta. Mas, uma das pessoas que eu tinha contratado, ela sumiu. Ela não mandou documento, ela não fez tudo que eu tinha pedido pra ela fazer. Aí eu comecei a ficar desesperado. Falei, meu Deus, onde eu vou achar mais uma pessoa? Só falta um dia pra eu bater essa meta. E aí eu fiquei desesperado. Falei, não, vou ter que dar um jeito. Por que essa pessoa sumiu? Não é possível que ela vai sumir. E aí, essa pessoa tinha estudado num colégio aqui em São José dos Campos. E na empresa tinha uma pessoa que tinha sido coordenadora neste colégio. Eu fui lá. Falei, fulana, você não consegue arrumar pra mim o endereço dessa pessoa aqui? Será que você não tem seus contatos? Liga lá no colégio, por favor. Ela me achou o endereço da pessoa. Eu, linda, peguei o carro da empresa e fui até a casa da pessoa. Buzinei lá na porta dela. Falei, oi, sumida, tudo bem? O que aconteceu que você não entregou os documentos? Fiquei te esperando. E aí o final da história, gente, o final da história foi a coisa mais linda, assim. Acho que eu não agiria assim. Agiria se eu soubesse, né? Mas eu não sabia. A pessoa, ela só não tinha levado o documento ainda porque a mãe dela receberia só no 5º dia útil. E era dia 20 e poucos. E ela tava sem dinheiro pra tirar xerox dos documentos porque ela tinha perdido o CPF. E ela ia ter que pagar a segunda via, acho que é 40 e poucos reais. Moral da história. A pessoa ela só não tinha levado o documento porque ela não tinha grana pra fazer a segunda via do CPF. RG e CPF que é junto, né? E aí eu peguei o dinheiro que eu tinha na minha carteira e falei, não seja por isso, Tó. Eu quero que você comece amanhã comigo, né? E aí eu voltei dali com um sentimento tipo, cacete, né? Olha isso, se eu não viesse até aqui, a pessoa, ela tava esperando o dinheiro cair na conta. Olha que desafio que eu tive. Bateu uma meta difícil, eu fui à casa da pessoa. Ou seja, além de mostrar pra recrutadora que eu bati uma meta quase que impossível,
Porque quem é recrutadora sabe que é difícil contratar pessoas com deficiência. E ao mesmo tempo, eu tive uma história linda para contar durante a minha jornada. E aí a gente mostra ao mesmo tempo que eu sou o tipo de pessoa que não importa o que eu tenha que fazer. Se é pra bater uma meta, eu vou bater a caceta da meta. Mas eu não precisei falar isso pra ela. Que eu bato meta, que eu sou bom em bater meta. No meu exemplo de maior desafio de recrutamento, ficou muito claro que eu vou até a pessoa se for possível. Então é isso que vocês vão precisar fazer, tá? Puxar na memória algum exemplo de desafio para aquela vaga que você está se aplicando. Lembra, eu trouxe o exemplo de recrutamento como se eu estivesse me aplicando uma vaga de recrutamento. Mas se fosse de vendas, eu ia trazer um exemplo de vendas. E assim por diante, tá bom? Rafa, eu nunca trabalhei, não tenho mesmo nenhum desafio. E agora? Tá tudo bem. Você pode dizer, olha, eu ainda não tive um grande desafio, porque é o meu primeiro emprego, ou na empresa que eu trabalho hoje é uma empresa familiar, é tudo muito pequeno, não tem muitas coisas para poder criar, sugerir. E aí você pode usar isso como gatilho para sua transição de empresa. Inclusive é por isso que eu comecei a olhar para o mercado, é por isso que eu me apliquei a essa vaga. Eu li o job description, né, a descrição da vaga, e percebi que aqui eu vou me desenvolver, vou aprender, vou ter grandes desafios. Então você vai aí moderar a sua resposta de acordo com o seu desafio. Primeiro emprego, conta qual foi o seu desafio acadêmico. Você fez TCC, participou de grêmio, participou de projetos, o que você já fez na sua vida acadêmica? Rafa, eu era uma péssima aluna, odiava estudar. Então, amada, você vai ter que mudar isso a partir de hoje. Mercado de trabalho não tem espaço para alunas ruins. Então, se você é preguiçosa, você vai mudar isso hoje. Ah, Rafa, eu faço um dia sim, um dia não. Você vai ficar pra trás, tá? Mude hoje. Sempre dá tempo de mudar. Toda vez eu tento mudar alguma coisa em mim. Eu sou meio sistemática, eu sou aquela pessoa inconformada com as coisas. Acho que eu nasci inconformada, essa é a palavra. E sempre quando eu acho que eu tenho que mudar algum comportamento, alguma atitude, eu vou lá e mudo. Você é capaz. Somos seres humanos mudam. E que bom que a gente muda, tá? Ufa, será que eu vou suar hoje, gente? Já começou aqui, ó, o cabelinho já tá começando a molhar. Eu me empolgo, os vizinhos daqui a pouco ligam aqui pra reclamar. Check nessa pergunta de validação. Manda coração, diz que sim, faz algum sinal se você tá viva, se você continua respirando, como que tá por aí? Check. O que a recrutadora pode fazer aqui? Imagina que você falou assim, na minha empresa atual, eu não tenho grandes desafios, a empresa é pequena, é familiar, e por isso que eu quero, não consigo mudar muitas coisas lá. Ela pode te perguntar, mas você conversou com alguém? Você chegou a falar com o seu chefe? Você chegou a conversar com alguém que tá acima? Porque ela vai querer saber se você é do tipo que só reclama ou se você traz solução. Esses dias eu tava conversando com um amigo e ele falou a mesma coisa, assim. É impressionante como as pessoas gostam de reclamar, mas elas não gostam de solucionar. Então esta pergunta aqui, mas você tentou resolver? Mas você conversou? É pra saber qual foi a sua atitude. Se você é uma reclamona ou se você é a pessoa que realmente quer solucionar as coisas. E aí, reclamar o quê? Reclamar do relacionamento com o líder, reclamar do processo da empresa, da estrutura, do procedimento que já existe. Porque assim, tem pessoas que não concordam com algo, mas também não sugerem, não tá disposta a mudar. Sabe aquelas pessoas que reclamam, mas não querem mudar nada? É praticamente isso, tá? Se você não sugerir melhorias, aí fica difícil, porque a recrutadora vai te perguntar. Se você trouxer que a sua empresa atual não te traz desafio, não te traz desenvolvimento, ela vai te perguntar. Você conversou com o seu chefe? Você conversou com a sua liderança? E a resposta tem que ser sim. A gente conversa sempre, já conversei sobre isso com eles, já sugeri alguns pontos que poderia melhorar. Mas assim, a empresa realmente ela é bem tradicional, ela é bem... sabe aquele mercado enraizado?
tradicional, quadrada, as coisas não mudam. E aí eu percebi que o meu perfil é um perfil mais inquieto, um perfil que gosta de mudanças, que gosta de sugerir, e por isso que eu me abri para o mercado. Então você vai ter que esgotar, finalizar todas as possibilidades de melhoria que você quis trazer, tá? Rafa, como que eu vou fazer isso? Ao final da live, você vai descansar a cabeça, porque eu falo pra cacete. E aí, amanhã você vai treinar, vai escrever. No finalzinho eu vou trazer alguns direcionamentos, tá? Então essa aqui é uma pergunta interlocutória. Agora, se você trouxer um grande desafio, algum projeto, alguma mudança de plataforma, alguma revolução no meio de vendas, enfim, você vai ter que pensar. Ela vai te perguntar isso na lata. Qual foi a sua participação neste projeto? Perceba que é uma pergunta interlocutória, porque você trouxe um grande desafio. Ela vai querer saber se você fez sozinha, se você trabalhou em equipe, qual foi o seu papel nesta equipe. Gabi, eu não sei se vai ficar salva. O meu coração quer que salve, mas na semana passada eu não consegui. Vai depender aqui da tecnologia, né? Vamos que vamos. Quem tá aqui, pelo menos tá garantido. Vou fazer de tudo pra salvar essa live, mas eu não garanto não, viu? Então, se você trouxer um grande desafio, lembre-se, fiz sozinha ou em equipe? Porque ela pode trazer uma pergunta interlocutória, porque ela vai querer saber qual foi o seu papel. Tipo fazer TCC, o meu foi individual graças a alguém. Porque eu odeio fazer coisa acadêmica com pessoas. Mas é igual fazer TCC. Se você fez em grupo, ela vai querer saber qual foi a sua participação, o que você cuidou, foi a introdução, foi a pesquisa, foi a parte de formatação. Qual foi o seu real papel efetivo naquele projeto, naquele desafio, tá? Então vai ter essa pergunta interlocutória caso você traga um grande projeto. Rafa, mas quando você fala de grande projeto, o que seria? Gente, aqui a gente vai direcionar o que é de cada um. Se você tá numa vaga júnior, numa vaga de estágio, calma. O que você acha que não é grande tá? Se você é sênior especialista, provavelmente os seus, desafios, projetos são maiores. Até porque você ganha mais pra isso. É justo que você lide com situações maiores. Mas se você é júnior, tá tudo bem. Você vai trazer um desafio dentro da sua senioridade, tá bom? Mande coraçãozinho aqui. Até que check, tá tudo bem, gente? Olha, o pessoal tá firme e forte, hein? Tô gostando. Quem que tá dormindo na live? Quem que vai morrer no meio do caminho? Ó, meu sonho é conseguir um trainee, mas eu não passo em nenhum. A partir desta live e dos meus conteúdos, você vai me contar uma outra história. É inadmissível, não aceito você não conseguir. Até aqui tá check, podemos seguir o nosso baile. Beba uma água aí também, tá bom? Bebe água, dá uma respirada. Uma outra pergunta de validação, coloca aí, pergunta 2 do conceito de validação. Essa pergunta é uma pergunta direta, objetiva. Perceba. São 20 horas. Qual foi seu maior desafio? Todo mundo concorda que esse exemplo que eu dei, ele é direto, ele é objetivo? É na lata. Ela quer saber isso. Mas tem uma pergunta subjetiva, indireta, que diz a mesma coisa, ela quer saber a mesma coisa, mas de forma diferente, que é: de qual entrega, resultado, projeto você mais se orgulha? Ela pode fazer uma pergunta inversa com a mesma finalidade. Perceba a diferença sutil? A pergunta é a mesma, de forma diferente, tá? Qual foi o seu desafio, o seu projeto, o resultado que você mais se orgulha? Aqui ela quer saber, o seu grande desafio. Mas ela também quer entender não só isso. Perceba,
Qualquer tipo de pergunta tem a sua finalidade. Não é porque ela é inversa que você vai trazer a mesma resposta. Ela quer também analisar o seu nível de consciência em relação àquela entrega. O que você considera algo relevante. Então a pergunta ela é bem subjetiva e ela consegue trazer esses elementos da resposta. Além dela pegar o seu desafio, ela vai entender o seu nível de criticidade, o seu nível de olhar para o negócio e entender se aquilo é relevante, se aquilo realmente teve ou não impacto na empresa que você estava. E aí você vai ter que pensar em alguma coisa muito parecida com o que eu já trouxe no exemplo de cima. Algo que realmente valorize a sua resposta, o seu desafio, pensando na vaga que você se aplicou. E aí aquela receitinha. Se eu estou me aplicando a uma vaga comercial, eu vou pensar numa resposta comercial. Se eu estou me aplicando a uma vaga administrativa, eu vou trazer uma resposta administrativa. Isso acontece tanto, gente. Eu tenho certeza que você já fez isso, tá? Se você fez isso, você não vai fazer mais. Eu perguntar pra pessoa do maior desafio dela e ela me trazer um desafio administrativo. Mas cacete, você não se aplicou uma vaga comercial? Eu quero ver se você é comercial, porra. É praticamente isso. Nessa hora algumas pessoas vão deixar a live, né? Saiu o palavrão, o Rafa começa a ficar arretado como mandaram aqui, as pessoas saem. Gente, se você se aplicou uma vaga comercial, por que você vai trazer um desafio administrativo? Por que você vai falar de uma coisa que não tem nada a ver? Você tem que trazer algo que remeta à sua experiência. A Leni não entendeu. Vamos lá. Leni, quando eu perguntava para as pessoas qual foi o seu maior desafio, seja de forma direta ou indireta, né? Ah, qual é o desafio, o resultado que você mais se orgulha? Pode ser direto ou indireto. Ao invés da pessoa me trazer um exemplo para eu validar, lembre-se, a pergunta é de validação. Ela quer validar se você sabe fazer aquilo da vaga que você se aplicou. Tem que ser coerente, isso mesmo, Felipe. Tem que ser coerente. Se você aplicou uma vaga comercial, os exemplos serão comerciais. Qual foi a meta difícil que você bateu e como você bateu essa meta? Se você é da área de saúde, qual foi o desafio na área da saúde? Se você é administrativo, qual foi seu desafio na área administrativa? O que não pode é você dar uma resposta na vaga que você sonha fazer parte um dia, mas você não se aplicou para ela. Recrutadora, gente, ela quer validar e ela não consegue validar se você trouxer uma resposta diferente da vaga que você se aplicou, tá? Então isso você vai ter que ter muito claro. Lembra do meu exemplo? Que eu fui lá na casa do menino e entender por que ele não deu o documento dele. Aqui é um exemplo de um desafio de recrutamento. Lembre-se, eu me apliquei uma vaga de recrutamento. É isso. Agora entendeu? Boa, Leni. Tem mais alguém com dúvida aqui? Lembre-se, essas duas perguntas são de validação. O que ela quer validar? A sua competência para aquela vaga. Não invente moda de trazer um exemplo que não tem nada a ver. Se você trouxer um exemplo que não condiz com a vaga, tchau, beijo, reprovada. É isso que vai acontecer. Outra vai pegar a sua vaga. Anotou isso? Coloca um asterisco, um chiclete, alguma coisa aí na folha para chamar a atenção. Se você tiver marca-texto, grifa com marca-texto. Pergunta de validação. Trazer resposta que comprove a minha técnica. Felipe, calma que a gente tá na pergunta de validação. A gente vai chegar na de conclusão, que é a pergunta final, tá? Beleza, tudo check por aqui. Podemos seguir? Tá. Então vamos agora. Pergunta de conclusão. Começo, fale sobre você. Meio, aquela liga. Validação, ela vai te rebater para saber um pouquinho mais das suas experiências. E agora a gente entra para as perguntas de conclusão. Obrigado, Michele. A Kátia manda aqui as dicas. Eu tenho que interagir com vocês porque eu falo pra caramba e eu esqueço de interagir no chat. Gente, é minha segunda live, tá? Eu tô melhorando. Lá na 100ª a gente conversa.
Prometo interagir mais aqui com vocês, tá? Mandem coraçãozinhos. Bom, vamos para de conclusão. Para tudo que você está fazendo, se tem alguém do seu lado, expulsa a pessoa do seu lado que não está aprendendo. Se alguém está falando, tira a pessoa de perto. Porque agora a gente vai entrar em perguntas importantíssimas, que são as de conclusão, ou seja, pergunta de finalização. A recrutadora vai finalizar. E aí tem aquela recíproca. Rafa, se eu caguei no começo, eu posso ainda ter chances no final? Com certeza, pode. Se você fez uma entrada meia boca, no final, se você fizer um ótimo final, gente, aqui é a hora que a gente vê. Não importa se o pato é macho, eu quero o ovo. É isso que conta as perguntas finais, tá? E a recíproca é verdadeira, tá? Bora? Anotou aí? Perguntas de conclusão. Aqui você vai fazer um círculo, um asterisco, uma flechinha, um coração e vai escrever importante em caps lock, tá? Anotaram? Posso ir? Deixa eu tirar a folha daqui para eu não me confundir. Coloca check, podemos prosseguir para eu ir para de conclusão, por favor? Sim. Ó, caguei no final, você não vai cagar mais, tá? Garanto. Bom, vamos lá então. Perguntas de conclusão. Aqui, cadê a folha? Já me perdi na... Tá vendo? Por isso que eu não gosto de roteiro. Já me perdi aqui. Onde foi parar? Achei. A maioria delas eu trouxe durante a semana. Vocês repararam que lá nos posts da semana eu falei de quase todas, de modo em que a gente pudesse aquecer os motores pra gente aprofundar aqui hoje. Então muito do que eu vou falar agora vocês já viram no post. Quem não viu, gente, a minha vontade de dar um tapa, de puxar alguma coisa. Ainda bem que a gente tá aqui, né? Porque eu posso xingar vocês aqui ao vivo. Então a gente vai falar coisa que a gente já sabe. Por que você saiu da empresa? Essa pergunta aqui, ela é assim, tipo, se você ainda não teve essa pergunta em alguma entrevista, em algum momento você vai ter. Por que você saiu da empresa? Ou por que você quer sair, caso você ainda esteja e quer mudar, né? Quer trocar. Gente, ela é campeã porque é aquele momento em que você chora as pitangas. Você não gosta do seu chefe mesmo, a cultura é toda cagada, é uma exploração sem fim, porão da Zara, né? Escrava Zara, tem que trabalhar igual uma condenada e por aí vai. Salário baixo pra cacete, aquele momento que as pessoas querem lavar a roupa. Gente, se você fizer isso, tchau, você não vai ser aprovada. Rafa, nossa, mas eu vou precisar mentir então, porque essa é a verdade. Não, não é isso. Tudo que você for reclamar, você vai reclamar na terapia. Rafa, eu não faço terapia. Então você vai reclamar pras paredes, pro ursinho de pelúcia. Você vai reclamar sozinha, porque também ninguém merece gente chata, gente reclamona. Eu odeio que comece a reclamar. Eu tenho umas amigas que reclamam. Quando a pessoa começa a reclamar, fala, pelo amor de Deus, tô cansado, trabalhei a semana inteira, não tô afim de ficar ouvindo ladainha, chororô. Então, assim, não reclame na hora da sua entrevista. E por que essa pergunta é campeã? Porque a pessoa, ela tá saindo por algum motivo que ela não curtiu muito. Ela vai querer na hora falar. É meio que instantâneo, automático, intuitivo. A pessoa, ela despeja. Ah, a cultura é muito tóxica, aconteceu isso. Inclusive, conversei com meu chefe. O que vai adiantar? Você ir lá e reclamar no ouvido da recrutadora. Não vai adiantar nada. O que você vai fazer? Se você já sabe que o seu motivo de saída é porque a cultura é tóxica, a liderança é despreparada, tive assédio, enfim, uma infinidade de opções, você vai olhar e pesquisar no mercado uma empresa que seja diferente. Uma empresa que cuide das pessoas, uma empresa que pague realmente o que você vale, uma empresa que tenha um pacote de benefícios legal,
Uma empresa que se importa com toda o cuidado, né? O employee branding ali, a cultura interna. Rafa, mas eu acho que é impossível eu trabalhar numa empresa dessas. Gente, não é impossível, não. É só você fazer o que você tá fazendo aqui agora que você vai conseguir. Aqui, ó, 160 pessoas e a gente já tem mais de 1 hora de live. Quantas pessoas estão dispostas a estudar, a aprender? Pouquíssimas. Então você vai pesquisar. Rafa, como que eu faço essa pesquisa? No site, você vai lá na rede social vizinha, profissional. Gente, eu não posso mais falar o nome. É a minha rede preferida. E eu não posso falar o nome, porque senão o Instagram diminui meu alcance, não entrega meu conteúdo. Isso que dá a gente morar de aluguel aqui, né, no Instagram. Mas lá na rede profissional vizinha, que é a minha preferida, você vai achar o nome da empresa, você vai pesquisar a empresa e vai lá no site da empresa, tá? No site da empresa você vai encontrar a página no Instagram, a página no YouTube, se tiver, a página de carreiras. Dali você vai encontrando mais links de matérias que saíram na Exame, na Forbes, na Veja, enfim. Quando você começa a pesquisar, você acha, né? A gente acha coisa até que a gente não quer. Quando você tá aí, ó, achando que a pessoa amada tá te traindo, você não vai atrás, você não fuça, achei. É a mesma coisa, você vai ser aí uma espiã das empresas pra você entender se a empresa faz sentido ou não pra você. Porque se você já não gostou, né, da cultura que você tá, você não vai lá reclamar. Você vai mudar a situação estudando uma empresa que faça sentido. Glassdoor. O Glassdoor é o melhor site, tá? Pra você ver. Porque funcionários atuais e funcionários que já saíram avaliam as empresas pelo site do Glassdoor, tá? Escrever aqui no chat, tá? Glassdoor. Faltou só um ozinho. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Ali na hora, por que você quer sair da empresa? Ou por que você saiu? Vocês não vão falar mal de nenhuma empresa, tá? O pessoal tá perguntando como que tá a minha rede social vizinha. Tá Rafael Rezende. Rafael com TH, Rezende com Z. Me encontre, me siga, porque lá também, ó, meus conteúdos são tops. E eu sempre compartilho vagas por lá. Então dá uma olhadinha lá na rede profissional vizinha, tá? Milagre eu ainda não tô pingando, né? Tá mais ou menos aqui. Então, gente, uma ótima resposta do porquê você saiu ou do porquê você quer sair. Olhe para o que você tem hoje pensando no seu desenvolvimento, na sua carreira, no seu progresso. Essa é a melhor resposta, sempre. Porque ali vai ficar muito claro para a pessoa recrutadora que você se importa com o seu desenvolvimento. Afinal, de quem é a carreira? Respondam para mim no chat agora, de quem é a carreira? De quem é a carreira? Quero respostas. Ficaram mudas? Será que vocês... O que aconteceu? Cadê as respostas? Gente, de quem é a carreira? Boa, Gabriela. Lá, começou a chegar. É isso, Aline, Gabriela, Edu, Isa, Jaque. A carreira é minha. A Van acabou de responder, minha. A carreira é sua. Quando você introduzir uma resposta relacionada à sua carreira, a recrutadora vai amar, porque você é uma pessoa inquieta, incomodada, insatisfeita em ficar estacionada, parada. Não somos água de dengue, não somos estacionamento para fazer da nossa carreira parada, estacionada. Então, pense, toda vez que você mudar de empresa, é focando-se na sua carreira. Então, o que seria uma resposta boa? Olha, eu comecei a abrir, né, olhar para o mercado, porque hoje a minha realidade é essa. Na empresa que eu trabalho, o time é deste tamanho, as entregas são essas. Então,
pro meu momento, eu sinto que eu tô estagnada. E eu sou uma pessoa que ama aprender coisas novas. Eu quero me desafiar mais. Percebi que eu posso ir muito além. E aí eu comecei a olhar pro mercado, estudar mais sobre as outras empresas, os outros processos. E eu quero me desafiar, eu quero continuar estudando, quero continuar aprendendo. Quero estar num desafio onde eu acorde todos os dias pensando como eu vou resolver. Porque eu sei que isso, ao final, vai contribuir com o meu desenvolvimento, né? Eu quero me desenvolver cada vez mais. E aí você vai ter que trazer exemplos. Porque também não é só ir lá e falar isso. Ah, porque eu quero crescer na carreira, quero me desenvolver. Na empresa que eu tô hoje, eu não tenho isso. Se você trouxer uma resposta vaga, com uma lacuna, vai vir uma interlocutória. Lembra da interlocutória? A bola que você levanta lá no vôlei, a recrutadora vai bater. Se você levantar essa bola, ela vai bater. Então, antes que ela bata, você já traz resposta sabendo-se disso, tá? Então, você vai ter que trazer exemplos. Eu, Rafa, por exemplo, eu já trabalhei em call center. Acho que eu contei no post da semana, do comecinho do mês. Tem uma foto minha assim, com cara de fofo, tentei ser fofo. Lá eu contei um pouquinho do início da minha carreira. E quando eu trabalhava no call center, eu tinha alguns impeditivos. Eu tinha processos estruturados que eu não podia mudar. E eu era supervisor, eu era gestor de equipe, né? Tinha 18 anos, nem sabia o que eu tava fazendo lá naquele rolê, liderando 30 pessoas. E aí, quem aqui já trabalhou em call center? Será que tem alguém aqui que já trabalhou em call center? Mas quem já trabalhou sabe, call center, as pessoas não gostam de trabalhar, elas faltam, elas não atendem bem os seus clientes. E por isso que eu me destaquei muito rápido, porque eu fazia tudo de diferente que a maioria fazia. Era o meu caminho, a minha estratégia de crescer. E aí as pessoas, eu fiz uma campanha da minha cabeça que era a seguinte: as pessoas faltam por quê? Porque elas não têm benefícios, elas trabalham sábado, elas trabalham domingo, tem escala. Aí eu pensei, se eu fizer uma campanha onde uma pessoa do time por semana folgue sábado e domingo, pode ser que eu motive as pessoas a trabalharem todos os dias e ainda eu consigo dar uma folga por semana para cada pessoa do time. Só que, qual era a regra do jogo? Porque boba eu não sou. Eu falei, olha, chamei meu time, conversei com meu time e falei, se de segunda a sexta a gente não tiver nenhuma falta, a gente vai sortear uma folga por semana para todo mundo do time. Mas se alguém faltar, vai quebrar e a gente não vai ter essa folga. Então, o que acontecia? Ao invés de eu, Rafa, cobrar as pessoas de não faltarem... Gente, olha que absurdo. Eu ter que cobrar a pessoa de não faltar no trabalho. A carreira dela tava na lama, né? Ela tava cagando pra carreira dela. Mas aí é um tema pra próxima live. As pessoas do time que cobravam. Porque assim, se eu já folguei e você faltar, a outra pessoa não vai folgar. E, gente, foi um sucesso a minha campanha. Foi um sucesso. Eu não tive falta por muito tempo. Mas eu quase fui demitido. Porque o meu coordenador, inclusive, se ele estiver aqui agora, que bom que hoje eu tenho 30 anos, hoje eu consigo discutir profissionalmente. Na época eu tinha 18, eu achava que eu tinha furtado, enganado a empresa, porque ele falou que eu tinha fraudado o sistema e que ele só não me mandaria embora por justa causa porque eu era bom funcionário, que eu entregava resultado. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu fiz algo muito errado, né? Cacete, eu não fiz nada errado. Eu tava fazendo gestão de pessoas com 18 anos de idade. Perceba, aqui o processo não mudaria. A estrutura daquela empresa não me permitia trabalhar de forma que eu acredito que faça sentido na vida das pessoas. O que eu fiz? Fui trabalhar em startup, onde eu tinha autonomia, eu tinha flexibilidade, eu poderia criar as minhas ações, liderar, fazer gestão de pessoas do jeito que eu acredito que sejam bacanas. Perceba que eu trouxe um exemplo de uma estrutura que me impedia de entregar a minha melhor versão, a minha melhor potência, o meu melhor talento. Lá eu não poderia fazer o que eu acreditava que eu podia.
Eu não podia fazer nada. Se eu desse uma folga, eu estava fraudando o sistema. Mas não, eu estava fazendo gestão. E aí, quando eu fui trabalhar na startup, fez sentido se eu falasse, olha, eu saí da última empresa porque os processos são engessados, eu não consigo implementar melhorias, eu acredito muito nesta linha de liderança. E aí eu tive esta atitude, mas essa atitude foi colocada como errada, como se eu estivesse fraudando o sistema. E aí eu analisei bastante onde eu queria chegar, o que eu quero para minha carreira, e percebi que chegou o momento de mudar. Diferentemente desta, eu estudei a sua empresa, percebi que aqui eu vou ter autonomia, flexibilidade. Inclusive, me conta um pouco mais, como é trabalhar aqui? Eu conseguiria ter essa liberdade de poder engajar, motivar meu time? Qual é o estilo de liderança que vocês têm aqui hoje? Olha, eu trouxe um exemplo concreto, aqui tem que ter concretude. E ao mesmo tempo, voltei a pergunta para ela. Aqui é você ser sábia, né? É aquele momento que você dá uma rebolada e joga pra recrutadora. Eu não sei se ficou claro pra vocês, mas quando vocês trouxerem algum motivo de saída, você vai ter que trazer exemplos, você vai ter que trazer concretude pra recrutadora. Ela vai ter que, caraca, este exemplo que você me deu fez sentido. E aqui eu quero líderes que façam exatamente o que você fez. Que engaje, que motive, que cuide, que entenda o que vai fazer as pessoas ficarem motivadas. E para isso eu estou disposta a te dar o que você quiser. É isso que a empresa tinha que me falar lá atrás. Mas não, eu fui o errado. Eu fiquei me vitimizando, fiquei remoendo, não. Bola pra frente, eu não fiquei choramingando porque o meu coordenador tinha me dado uma rabada, quase me mandado embora. Eu lembro direitinho desse dia. Hoje, com 30 anos, com mais autoconhecimento, com mais autogestão, tá muito claro o momento que eu passei lá atrás, o momento que eu estou hoje e o aprendizado que eu tive ao longo desse tempo. Tá? Acho que é Vanessa, Vani Lopes. Será que é Vanessa o nome dela? Vani Lopes, qual é o seu nome? O que você acha de empresas e startups? Vani, as minhas 2 últimas empresas foram trabalhando em startup. E é transformador, tá? Você aprende a sair da caixa literalmente. Se você acha que um palito de dente é só pra palitar os dentes, ele não é não. Ele serve pra você fazer francesinha nas unhas, delineado nos olhos, desentupir fogão, tirar o chip do iPhone pra quem tem iPhone, acupuntura, dá pra você fazer massagem, enfim. Startup te ensina a sair da caixa, ela te provoca, ela tira a sua melhor versão. E se hoje eu tô aqui falando com vocês, é porque eu trabalhei em startup. Antes disso, eu era só gestor de pessoas e advogado. E quando eu fui pra startup, eu fui pra área de pessoas e tive que aprender do zero a falar disso tudo e recrutar pessoas. E por isso que eu entrevistei 90 mil pessoas. Check até aqui. Jaqueline, olha a pergunta da Jaqueline. Rafa, e quando foi iniciativa da empresa? Ou seja, fui demitida, fui demitido. Vocês não vão falar na entrevista, é que eu fui demitida. Gente, por que eu vou falar que eu fui demitida se eu vou ter que falar o porquê? Porque eu não entregava resultado. Porque o meu comportamento era ruim. Gente, toda vez que você falar alguma coisa, você vai ter que lembrar do vôlei. Se a pessoa levantar a bola, o meio ali do campo levantar a bola, o atacante vai bater a bola. Se você falar que você foi demitida, ela vai querer investigar cada vez mais. Você vai olhar todo o contexto, entender o porquê que você foi demitida e traduzir, olha, eu não trabalho, saí, né, deixei de trabalhar lá, saí de lá, enfim, porque naquele momento não fazia mais sentido pra mim. E aí você vai trazer algum exemplo de que não tava legal e vai projetar pra vaga que você se aplicou. Mais ou menos assim. Por que eu saí da minha última empresa? Eu percebi que eu, fiquei lá 3 anos, 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos. E nesse tempo eu aprendi muita coisa, entreguei muitos resultados. Aí você dá uma listada ali nos resultados que você já entregou.
Mas eu percebi que eu posso fazer mais, que eu posso aprender mais. É quase a mesma resposta. Porém, ela é mais curta, porque você vai ter que trazer elementos que comprovem a concretude, tá? Mas nunca se coloque como demitida, tá? Porque eu fui demitida. Porque daí, tá, mas eu, Rafa, não demito uma pessoa boa. O que será que aconteceu? Será que foi uma reestrutura? E aí, se foi uma reestrutura, ficaram pessoas no time? Ou foi o time inteiro? Porque se ficaram pessoas no time, por que será que você não foi escolhida? Rafa, o time era muito reduzido. Era eu e mais uma pessoa. Ótima resposta. Olha, teve uma reestrutura, o time era pequeno. Nessa reestrutura ficou somente a coordenadora e a supervisora, porque realmente a empresa tá passando por um momento difícil. A gente teve um papo super maduro, a gente sentou, a gente conversou, eu não fui pega de surpresa. Inclusive a empresa prestou todo o suporte. Olha a diferença de resposta. Perceberam? Rafa, mas sabe o que é? Não aconteceu nada disso, porque eu vacalhei mesmo, pisei na bola, parei de entregar resultado. Eu até cheguei motivada lá no começo, mas depois eu me desmotivei. Aqui a gente lida com verdades, né? Então aqui a gente pode falar a verdade. Não sou psicólogo, mas às vezes eu me faço de psicólogo. Beleza, se você foi essa pessoa que cagou pau, eu aconselho você nunca mais a fazer isso. Eu aconselho a você nunca mais deixar de entregar resultado, a nunca mais deixar de realmente entregar o que é preciso ser entregue. Porque você não tá... Gente, anota isso, por favor, tá? Eu vou falar até devagar. Anote essa frase, que é importante. Você não está entregando resultado para a empresa. Você não está entregando resultado para a empresa, para o time, para a equipe. Você está construindo a sua marca, a sua carreira. As pessoas ficam putas e elas falam, eu vou deixar de entregar, vou deixar de... Gente, é a sua carreira que está em jogo. Você tem que construir ela todos os dias, um pouquinho de cada vez. Um pouquinho a cada dia. Se você fez isso... Se você deixou de entregar alguma coisa ou não cumpriu algum prazo, gente, é a sua carreira. Não dá pra você ficar negligente, não dá pra você deixar ela de lado. Porque daí chega numa hora da entrevista, o que é que você vai falar? Aí você vai ter que ficar tentando encontrar ali um jeitinho pra dizer e não dizer, e ficar uma coisa meio que no sabonete, assim, sabe? Uma saia justa. Rafa, mas espera, e eu que já fiz isso? Você vai passar uma borracha e recomeçar a sua carreira a partir desta live, a partir de agora. A partir de agora você vai ser foda. Todos os dias você vai pensar, eu preciso ser foda e vou construir a minha carreira a partir de agora. Se você já tem essa mentalidade, essa consciência de carreira, continue, persista todos os dias para que cada vez mais fique melhor, tá? Próxima. Por que você quer trabalhar aqui? Né? A gente já superou essa. Imagina que você deu um motivo pra sair da outra, né? A gente acabou de falar disso. Aí ela manda, e por que você escolheu aqui então? Perceba que essa daqui é quase que um complemento. Por que você quis sair? Aí você responde, e por que você quer trabalhar aqui então? Alguém aqui já teve que responder essa pergunta? E quem quer mudar de área? Essa pergunta é de transição de carreira, tá? A gente deixa para uma próxima live, porque aqui, gente, a live de transição de carreira eu vou dar tanta paulada em vocês, mas depois eu faço um carinho, tá? Prometo. Quem aqui já passou por uma pergunta parecida? Por que você quer trabalhar aqui com a gente? E por que você escolheu essa vaga? E por que você quer trabalhar aqui nessa empresa? Carreira. Essa pergunta também é de carreira. Eu escolhi trabalhar aqui porque essa vaga tem tudo a ver com o que realmente eu quero fazer, né? Como eu comentei na empresa anterior, os desafios meus eram XY, mas olhando os desafios dessa vaga, eu percebi que eu vou ter que aprender isso, vou ter que estudar aquilo, eu vou ter que conversar com pessoas referências naquela técnica, naquela plataforma,
naquela área, né? Porque dentro da área tem várias sub-áreas, né? Vamos dizer assim. Imagina um guarda-chuva. Abaixo do guarda-chuva tem outras áreas. E aí você vai ter que se relacionar com pessoas para entender um pouco mais daquilo. Então, quando você responder, você vai responder pensando na vaga. Laura, seja bem-vinda, acabou de chegar aqui. Por que que eu, Rafa, qual resposta eu daria, tá? Na última empresa que eu trabalhei, que foi a MLabs, tem alguém da MLabs aqui? Na última empresa que eu trabalhei, antes de sair de lá, pra estar aqui com vocês, entregando conteúdo, criando curso, criando tudo pra vocês, eu trabalhei na MLabs e aí me perguntaram, por que você quer trabalhar aqui? E a minha resposta foi muito clara, pensando no desafio. Eu quero trabalhar aqui porque vocês estão em crescimento, o time tem 60 pessoas, nos próximos meses a gente vai ter que dobrar o tamanho desse time. E além disso, eu já estruturei outros times de recrutamento, já recrutei para todas as áreas de mercado, tecnologia, produto, design, institucional. Cuidei de toda a parte de cultura, de comunicação, de benefícios. Na última startup que eu trabalhei, quando eu fui transferido para a cidade de Sorocaba, e eu vi que vocês ainda não têm nem os valores ainda construídos, né? E eu posso contribuir bastante nessa construção. Então, faz muito sentido porque eu vou continuar me desenvolvendo, é o que eu gosto de fazer, e eu estou nesse momento de carreira, né? O meu momento de carreira. Então, perceba, eu justifiquei trazendo os meus requisitos, trazendo as minhas competências, trazendo os meus conhecimentos. E mais uma vez, eu fiz questão de reforçar que aquela vaga vai ao encontro do que eu busco, ou seja, ela casa, ela tá ali de mãozinhas dadas. Lembra lá na pergunta introdutória que eu meti bem no comecinho? Tô muito animada, estudei mais sobre a vaga, sobre vocês, tem tudo a ver comigo? Aqui no final eu reforço o que eu falei lá no começo. Lembre-se, é uma receita, é uma estrutura que você vai emendando uma coisa a outra, tá? Aí a Laura colocou aqui, eu ia falar exatamente isso agora, tá, Laura? Eu disse que me identificava muito com os valores da empresa e realmente é verdade. E aí? Errado ou certa? Certa, mas ela não é a resposta principal da pergunta. Ela é a resposta secundária, complementar. Porque eu não vou dizer... eu quero trabalhar aqui porque eu admiro muito a cultura de vocês, os valores de vocês. Porque vai parecer que eu tô indo lá só por isso. Pelos valores, pela cultura. E não é isso. Você tem que ir lá pelo desafio da vaga. Porque você vai ser paga pra quê? Pra admirar a cultura, pra dizer que os valores são maravilhosos. Gente, vamos falar a verdade? Você tá vendendo o seu tempo pra empresa e ela está te pagando esse tempo. Então ela quer saber... se você tá fazendo uma escolha certa, se é realmente a vaga que você quer, tá? Então, primeiro você vai justificar em relação à vaga e depois você pode complementar, né? Trazendo essa resposta secundária. E também porque, nossa, eu sou apaixonado pelos valores de vocês, pela cultura. Inclusive, o valor X, eu pratico. Essa sou eu no dia a dia. Deixa eu te dar um exemplo de como eu atuo no dia a dia. Então... na MLabs, por exemplo, um dos valores lá é brilho nos olhos. E eu não tenho brilho nos olhos, gente? Você que tá aqui, ó, na minha live hoje. Eu tô fazendo essa live meia boca ou eu estou com brilho nos olhos pelo que eu tô fazendo aqui hoje? Eu falo com brilho nos olhos, é muito nítido. Quando a pessoa ela bate o olho, ela sabe se eu gosto ou se eu não gosto. Então, era isso. E esse valor faz muito sentido pra mim, porque eu, Rafa, tenho muito brilho nos olhos nas coisas que eu faço no dia a dia. Você também não vai ficar inventando, não vai ficar mentindo só pra agradar. Tem que fazer sentido. Se aquele valor, você realmente tem ele dentro de você, aí eu te aconselho a falar ali na hora, mas como resposta secundária, não principal. A resposta principal vai ser desafio, vaga, entrega e resultado. Se você se aplicou a vaga, presume-se que você gosta daquela área. Se você não gosta, é só porque você precisa muito de um emprego,
você vai trazer no encantamento em desenvolver a sua carreira. Aprender, se desenvolver, progredir, tá? Você pode trazer isso em relação à sua resposta. O que não pode é focar na cultura e no valor e esquecer da vaga em si. A galera aqui respondendo do brilho nos olhos. Obrigado, gente. Bom, eu anotei aqui pra falar pra vocês. Por que você escolheu trabalhar aqui, ou por que você quer esta vaga, que é o que a gente acabou de falar, ela também pode ser porque eu devo te contratar. A pergunta é a mesma, uma direta e a outra subjetiva, indireta, mas que tem a mesma resposta, tá? Então ela pode te perguntar, por que devo te contratar? E aí você vai dar a mesma resposta, justificando a vaga, entrega o desafio e complementando com a cultura e com o valor. Nunca o contrário, tá bom? Gente, tá acabando! Só faltam 2 perguntas. Resistam, não desistam. Eu sei que, né, a gente tá aqui 1h30 já. Eu me empolgo tanto que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando com vocês. Mas eu sei que vocês também têm muitas coisas pra fazer. Eu sei que tem gente aqui que deixou os filhos com o marido. Eu sei que tem gente aqui que acabou de chegar do trabalho. Então eu não quero me alongar muito, né, ficar a noite inteira. Mas faltam 2 perguntinhas e depois eu vou trazer pra vocês o exercício que vocês vão fazer. Quero mais. Ai, gente, vocês me empolgam. Daqui a pouco chega a multa aqui em casa. O vizinho vai reclamar que eu falo alto, que eu grito. E falo mesmo, lá de baixo dá pra me ouvir. Será que vai focar? Ó, eu escrevi aqui campeã. Essa pergunta é campeã. Ela é campeã em deixar você desesperada, desestabilizada, perdida. E agora, fudeu pra mim, não vou saber responder. Algumas pessoas ainda não tiveram essa pergunta, mas ela acontece bastante, tá? Pessoal chegando agora, tá acabando, tá acabando. Por que não devemos te contratar? Anote aí, por que não devemos te contratar. Eu vou até tirar a folha e aí o cabelinho começa, ó. Mas hoje eu tô menos. Nádia, a gente vai chegar no ponto negativo e positivo daqui a pouco, mas você vai riscar, porque eu não vou falar disso, porque não existe esse mito. Olha eu dando spoiler da última pergunta. Anotaram aí porque eu não devo te contratar? Posso explicar? Dê um sinal de vida aqui pra mim. Posso prosseguir? Essa daqui, gente, vocês precisam anotar, colocar um chiclete, um asterisco, um band-aid. Se você tem um band-aid aí, colhe um band-aid, alguma coisa. Aqui, quando a gente pergunta pra candidata, por que eu não devo te contratar? Na hora vem à cabeça o que a Nádia acabou de mandar. Pontos, né, defeitos. Pontos de melhoria, defeitos, enfim. Eu não sei por que diachos inventaram o cacete dos defeitos, né? As pessoas começam a pirar. Não, eu tenho que achar um defeito. Não, vou falar que eu sou sistemática. Não, vou falar que eu sou ansiosa. Não, eu vou falar que eu sou perfeccionista. Não, eu vou falar que, na verdade, eu não tenho paciência. Aí começa a pipocar ali, né? As características que cada uma tem. E não é nada disso, gente. Se eu começar a falar pra vocês que eu sou chato, sou ranzinzo, não gosto de ficar saindo o tempo todo, não gosto de... Gente, essa pessoa sou eu sou ranzinza, eu sou ariano. Mas aqui no trabalho, porque estar aqui com vocês agora é o meu trabalho. Então eu tenho que ser simpática, eu vou sorrir, eu vou dar bom dia, eu vou conversar, eu vou mostrar meus dentes. É o meu trabalho. Agora eu ser ranzinzo, porque eu sou ariano... É na minha vida particular, é na minha vida pessoal, com as pessoas que moram comigo, com os amigos próximos. Perceba, pare de achar que ser ansiosa, perfeccionista, impaciente com as pessoas. Gente, isso aqui são coisas que a gente vai evoluindo com o tempo. A gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo. Autoconhecimento, terapia, livros... YouTube, tudo que a gente falou na aula passada. Se você não estava aqui na aula passada,
Triste porque a aula não ficou salva. Um dia a gente volta o tema e a gente refaz a live. Por isso que é importante, gente. Se eu anunciar a live, assista. Dá um jeito de aparecer, porque senão você acaba perdendo alguma coisa. Tá? Eu, Rafa, tinha uma comunicação muito... Como que eu posso dizer? Assim, ela era muito incisiva, tá? Além de ser a Ariana, eu sou advogada. Então a minha palavra, ela era muito incisiva. Mas aquilo era ruim pra minha carreira. Ela era ruim porque me impedia de crescer, me impedia de me desenvolver, de ocupar novos cargos. Quando eu percebi isso, eu comecei a fazer minha autoliderança, minha autoanálise, meu autodesenvolvimento, para que eu pudesse melhorar este ponto de comunicação. Perceba, aqui é um ponto de melhoria que eu tive que fazer, enxergar e melhorar, tá? Agora, lá na sua entrevista, quando te perguntarem por que eu não devo te contratar, eu vou quebrar em 2 possíveis respostas, tá? Ansiosa, fazer entrevista, beleza. 2 possíveis respostas. Uma, para pessoa sênior e especialista. E uma resposta para você que é júnior, pleno, para você que é estagiário, para você que, né, vai começar no mercado agora. Tem alguém sênior, especialista, gestor por aqui? Quando a pessoa ela é sênior, especialista ou gestora, é na lata. Porque assim, ela provavelmente está sendo contratada para cuidar de uma estrutura, de um time, para estruturar processos, para fazer com que aquela área cresça, né, escale. Quando a pessoa ela é sênior. Quando a pessoa ela é júnior, ela tá lá no começo da carreira. Então, é diferente o tipo de resposta. O meu exemplo, quando eu fui contratado na MLabs, o fundador da empresa me perguntou: Rafa, por que eu não devo te contratar? Ou por que a gente não deve te contratar? E eu fui sincero, falei: olha, eu sou uma pessoa teimosa. Se eu acreditar que este caminho vai trazer resultado, eu vou seguir este caminho. Se lá na frente eu perceber que não era o melhor caminho, que eu perdi tempo, que eu não trouxe o melhor resultado, eu vou reconhecer meu erro e vou aprender com ele. Mas eu nunca mais vou errar. Eu erro uma vez. Mas entre a minha análise e a sua, se eu achar que a minha é mais prudente e vai trazer mais retorno, eu vou seguir a minha. Mesmo que você mande eu fazer isso. Perceba, eu, Rafa, na posição de especialista, é tranquilo falar isso. Porque é isso que a pessoa quer ouvir. Mas eu trouxe exemplo. A gente não vai falar nada sem exemplos. Qual foi o meu exemplo? Vou te dar um exemplo de teimosia. Na outra startup que eu trabalhava, a minha diretora não deixava eu contratar as pessoas sem que antes ela validasse. Todas, se eu contratasse 100 pessoas, as 100 pessoas ela validaria. E aí teve uma vez que ela viajou e foi pro México. Nesta ida ao México, eu contratei 15 pessoas sem que ela nem soubesse dessas pessoas. Perceba, eu me sustentei ali. Não, vou contratar porque essas pessoas são boas. Eu acredito no talento dessas pessoas. E qual foi o resultado? A maioria delas se tornaram gestoras. Tem uma, inclusive, que foi pro RH e tá lá até hoje no RH. Aqui eu me banquei. Mas beleza, aqui foi um exemplo legal de teimosia, resultado. Mas eu já contratei pessoas ruins sem ela dar o ok já. E aí ela me deu um creu, me chamou na salinha, dizendo que eu não podia contratar sem o aval dela, até ela aprender que eu já tinha aprendido a recrutar melhor do que ela. E ela deixou na minha mão. Aqui é um exemplo de teimosia. Então eu deixei claro, olha, eu sou teimoso, vou por um caminho, se eu errar, peço desculpa e não erro mais. Gente, aqui é uma autoanálise profunda, porque eu tenho que olhar e entender que eu sou uma pessoa teimosa. Mas profissionalmente dizendo, eu também tenho que trazer exemplos. Esse exemplo aqui agora é para quem é sênior especialista. Check para quem é sênior especialista. Um outro exemplo assim que você poderia dar como resposta. Olha, se essa vaga for para trabalhar no operacional, talvez não seja para mim. Porque o meu momento de carreira hoje é literalmente cuidar da parte estratégica. Então, se você me falar que essa vaga
é pra trabalhar no operacional, ou seja, colocar muita mão na massa, que eu não vou ter um time pra fazer isso, talvez não faça sentido pra mim. Aqui, a pessoa ela foi muito sincera. Olha, eu não quero fazer a parte operacional, eu quero ficar na parte estratégica. Mas perceba que a gente tá falando da pessoa sênior, pessoa especialista. Aqui, check. Agora, se você é júnior, pleno, que eu acho que a maioria aqui, né? Coloca aqui pra mim se sim, 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 pra eu saber, porque agora é a hora que você vai aprender a responder essa pergunta. A gente tá acabando, hein? Lembre-se sempre, eu vou responder de acordo com a minha carreira, com o meu desenvolvimento. Eu coloquei no post, e aí eu falando aqui fica até melhor pra vocês, né? Olha, você não deve me contratar caso os requisitos X, Y e Z sejam imprescindíveis, necessários para agora. Se você precisa de alguém que chegue fazendo isso. Porque eu não tive esse contato nas experiências que eu passei. Nunca trabalhei com isso, mas como eu já sabia que vocês pediam, o que eu fiz? Já adicionei pessoas na rede profissional e já marquei um bate-papo. Achei um curso gratuito na internet que fala disso. Estou estudando, estou pesquisando. Ou seja, se você falar pra mim que precisa entrar sabendo agora, hoje, talvez eu não seja a mesma candidata que você está procurando. Mas, se você me falar, olha, Rafa, não tem problema, você vai ter aí um tempinho ainda, eu sou a pessoa. Porque no dia que você precisar, eu já vou ter aprendido, eu já vou ter feito, eu já vou ter conversado com pessoas. Porque eu sou muito inquieto, eu amo aprender, eu busco por aprendizado. Então assim, se você me der tempo, eu sou a pessoa. Pra hoje, eu não tenho esses dois requisitos. Gente, se vocês derem essa resposta, vocês vão ser contratadas. As empresas, elas querem contratar comportamentos e não competências técnicas. Porque competência técnica você desenvolve, você aprende, seja estudando, pesquisando, conversando, fazendo benchmarking. Perceba que resposta boa de se dar e real, sincera. Primeiro porque você vai mostrar pra ela que você estudou a vaga, né? Você estudou a vaga, você sabe quais são os requisitos. Além disso, você vai mostrar que você tem um autoconhecimento de si mesma. Você é sincera, você é transparente, você é madura, você é profissional. Você falou, eu não tenho esses requisitos. Mas, ao mesmo tempo ainda, você mostra que você é uma pessoa que está em movimento, que vai atrás, que busca, que estuda, que aprende. Não é aquela pessoa que fica esperando as coisas acontecerem, sabe? Ah, eu não sei fazer isso. Gente, eu tenho um ranço de pessoas que me respondem isso. Ah, eu não sei fazer. Que saco, eu também não sabia até ontem. As pessoas aprendem. Você aprende, você pode. É só você ir lá e estudar, tá? Então, é essa a resposta que você vai dar em relação ao porquê eu não devo te contratar. Agora, se tiver um outro motivo externo, forte, que seja levado, que precise levar em consideração, você tem que trazer, você tem que ser sincera. Por exemplo, alguém na minha família está passando por algum momento difícil de saúde. Imagina que você mora com alguém que é muito próximo a você. É seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu irmão. E essa pessoa está passando por um tratamento, seja, sei lá, de câncer, por exemplo. Você tem que ser sincera. Olha, a pessoa da minha família está passando por por esse momento de saúde. Em alguns momentos eu vou precisar me ausentar, eu vou precisar cuidar dela, eu vou precisar X, Y, Z. Mas, o que não significa que eu não vou entregar o que é preciso. Se você me falar que tal dia é pra ter o negócio pronto, vai estar pronto. Se eu tenho uma meta pra bater dentro do mês, eu vou bater a minha meta dentro daquele mês. Mas, em algum momento ou outro, eu vou precisar me ausentar no meio da tarde, no começo da manhã. Mas a meta vai estar lá. Olha que diferente essa resposta. Eu dou um motivo pra ela, mas ao mesmo tempo eu mostro que não. Mesmo com este motivo, eu ainda sou a melhor. Faz sentido? Caem fichas? Deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre essa pergunta. Eu vi essa semana alguém dando uma dica, e eu não vou citar nomes porque eu sou ético. Mas eu vi uma pessoa que também faz a mesma coisa que eu, não do mesmo jeito que eu, porque eu sou ariano, exclusivo, único. Ela falou assim,
pras pessoas. Ah, só se tiver alguém melhor do que eu no processo, mas eu sou muito comprometida e muito responsável. Gente, como assim? Só se tiver alguém melhor do que eu no processo? Quem? E se você for a única pessoa no processo? E se não tiver mais candidatas? Como é que você diz só se tiver alguém melhor do que eu? E não foi uma candidata que deu essa resposta. Foi uma pessoa que ensina a outra a ser aprovada no processo seletivo. Em que mundo ela vive, em que ano ela está. E que tipo de empresa ela está ensinando as seguidoras dela. Gente, você não vai falar isso. Ah, só se tiver alguém melhor do que eu. Cacete. Não tem ninguém melhor do que você. Tá? Ah, você não vai me contratar por isso. Lembra o exemplo dos requisitos? Indique que está estudando. Alguém doente, mostre que você vai dar resultado, mesmo tendo que se ausentar. Aqui você tem que mostrar postura, você tem que se mostrar profissional, sincera, madura. É isso, tá? Check até aqui. Check. Dani, isso aí, eu sou a melhor pessoa. Mas faça por onde, né? Não é só chegar lá também. Dani, não tô falando pra você, tá? Pausa, Dani. Só pegando a resposta da Dani. Não chegue lá também mostrando mundos e fundos e se você não se bancar. Se você não é o tipo de pessoa que entrega resultado. Aí não vai rolar, né, minha amiga? Você vai ter que se sustentar, estudar, aprender todos os dias. Live passada eu falei, 1 hora por dia, todos os dias de estudo. Recuperação de luto. Todo mundo tem o seu luto, né? Se você estiver passando por um momento difícil, você tem que repensar. A moto. Se você agora, neste momento, está passando por um momento difícil, delicado, emocional, talvez eu te aconselho a colocar na balança. É momento de voltar para o mercado? Você consegue se dedicar 100%? Ou pode ser que prejudique ainda mais a sua saúde? Então tudo é uma questão de balança, tá? Você tem que entender o seu momento. Bom, e se for essa resposta? Minha experiência profissional e os meus conhecimentos são compatíveis com a vaga que está sendo oferecido. Ela não vai te falar isso, mas eu vou te falar. Ah, é? Me conta então. Que experiência é essa? Que conhecimento é esse? Tá vendo que tá muito vago, muito solto? Se você levantar a bola, ela vai bater. Eu aconselho vocês a seguirem a dica da vaga. Vê o requisito que você não atende. Fala pra ela, só se for, olha, se for agora. Se você precisar de alguém que entre fazendo isso, eu ainda não sou essa pessoa. Mas se você falar pra mim que eu vou ter uma semaninha, eu já estou estudando. Antes de vir aqui, eu já cacei um curso, já chamei pessoas lá na rede profissional. É isso. Você escorrega, mas já mostra a sua melhor versão, tá? E por último, a última pergunta da noite. Gente, a gente venceu, a gente chegou até aqui. 8h50 da noite, a gente aqui, firme e forte, hein? 138 pessoas. Você tem alguma dúvida? Não tô perguntando pra vocês, seguidoras aqui, tá? Tô falando da recrutadora. A recrutadora fala, e aí, você tem alguma dúvida? Aí a pessoa fala, não. Gente, pelo amor de Deus, não vai falar não. Ou ela fala, tenho. Qual é o salário? Qual é o benefício? Vou trabalhar feriado? Qual é a emenda do final de ano? A pessoa totalmente desconectada. A pessoa que chegou lá e cagou, sentou em cima. Rafa, eu não vou perguntar de salário na primeira entrevista, não. Quando você conhece uma pessoa na primeira noite, você já chama ela pra ir ao motel? Não sei, pode ser que seja uma crença limitante minha, né? Eu não chamaria. Mas também não tem nenhum problema chamar. Eu vou ter que achar outro exemplo. Enfim, corta esse exemplo. Ruim que eu ao vivo é isso, né? A gente não consegue cortar, voltar. Tô ficando até vermelho. Mas, a moral da história é essa, gente. Não adianta você chegar lá e perguntar isso no final, gente. Pelo amor de Deus. É momento de você fazer pergunta estratégica, tá? Você vai perguntar sobre o desafio da área.
Você vai perguntar dos próximos passos, crescimento da empresa. Você vai perguntar o que está impedindo aquela área crescer, o que falta ainda para o time conseguir entregar o melhor resultado. Você vai se mostrar preocupada com o crescimento, até porque o crescimento da empresa é o seu crescimento. Quanto mais ela cresce, mais você cresce. Quanto mais desafio a área tem, mais desafio você também tem. Perceba, as pessoas que não escutam eu explicar, as pessoas que pegam uma dica minha ali, outra lá, os haters, eles caem ali, ó, chinelando o Rafa, xingando o Rafa. Porque elas acham que eu tô ensinando as pessoas a serem falsas. Mas, gente, pensa na sua carreira. Se a empresa cresce, você cresce. Se o time cresce, você cresce. E crescimento é carreira. O crescimento é salário. Falou que travou aqui. Será que travou? Será que travou? Travou? Gente, não, beleza. Sempre, sempre, sempre você vai pensar na sua carreira. Então, quando o RH te perguntar se você tem dúvidas, você vai perguntar do desafio da área, dos próximos passos, quais são os planos da empresa dali pra frente. Olha, eu pesquisei e eu vi que vocês estão em crescimento, né? Que nos próximos passos o time vai chegar a Y de tamanho. Qual é o desafio da minha área? Quais são os próximos passos da minha área? Você saberia me dizer? E aí você já se mostra uma outra candidata, um outro perfil, uma pessoa que está preocupada com outras coisas. E o salário, Rafa? Eu não devo perguntar agora? Não, porque se você for escolhida, você vai poder negociar isso depois. Você consegue negociar o seu salário uma vez que você sabe o valor dele. Mas não vou falar de salário aqui agora, de como negociar, porque é um tema de uma live. Eu vou ficar 1 horinha pelo menos falando e ensinando vocês a negociarem salário. Mas o mais importante dessa pergunta é que você não vai deixar de perguntar, desde que seja estratégica. Não vai me perguntar de salário, tá? E aí você vai ter que fazer esse exercício. Check. Agora, o mais importante de tudo. Vocês anotaram todas as perguntas, o conceito geral, introdutória, meio, investigativa, aquela ali onde ela vai querer, né, checar para ver se realmente você tem ou não. A de conclusão, todo mundo anotou bonitinho? Então, beleza. O que vocês vão fazer agora? Porque a nossa live terminou, a gente não tem mais perguntas, pelo menos nesta live. Mas a parte mais importante da live, por isso que eu disse que somente quem chegasse até a final conseguiria, de fato, sair daqui diferente, de fato, sair daqui e conseguir aplicar as dicas. O que vocês vão fazer? É a parte mais importante. Não adianta você assistir a minha live de 1h30 e deitar amanhã, depois, e não fazer nada com o que vocês ouviram aqui. Vocês vão sentar amanhã ou depois, para quem é ansiosa agora, e escrever, responder pergunta por pergunta. Vocês vão sentar, assimilar o conteúdo, escrever, reescrever, treinar. Gente, tudo é treino. Quanto mais você treinar, mais você vai dominar tudo sobre essas perguntas. E aí, eu tenho um exemplo de treino, meio, sei lá, quando eu tava na 4ª série. E por que eu tô trazendo esse exemplo pra vocês de treino? Eu mandei o roteiro da live para uma das minhas sócias, que ela é jornalista. Falei, olha, vê aqui esse roteiro, vê se tá bom. E a primeira coisa que ela falou foi, Rafa, que letra linda. E aí eu fiquei pensando, nossa, por que a minha letra é linda? Porque na 4ª série, eu olhava a letra das minhas amigas e a letra das minhas amigas eram perfeitas, eram lindas, redondinhas. E a minha letra era horrorosa. E eu falei, nossa, mas por que a minha letra é feia? E aí o que eu fiz? Comprei caderno de caligrafia até a 6ª série. Eu usei caderno de caligrafia por quase 3 anos. Eu falei, não, minha letra vai ficar bonita. Por que ela é feia?
Ela é feia ou ela está feia? E na verdade ela estava feia. Eu treinei por 3 anos e ela ficou bonita, redondinha, do jeito que eu gostaria que ela ficasse. Então, tudo é questão de treino. Você vai treinar essas perguntas até que você esteja foda, que você saiba fazer o negócio, que você saiba de cabeça o que é cada uma, se é introdutória, se é meio, se ela é investigativa, se ela é de conclusão, o que você vai falar, o que você não vai falar. Para quando você chegar na entrevista, na hora que a recrutadora abrir a boca, você já vai saber o que ela quer saber. Não com resposta pronta, mas dentro da sua realidade. É um exercício. Para tudo que você viu aqui hoje, você vai fazer um exercício trazendo a sua realidade, tá? Pessoal querendo ver a minha letra, eu vou postar lá para vocês verem. Então, faça isso. Treine quantas vezes forem preciso. Eu treinei 3 anos a caceta da minha letra. E ela ficou. E aí ela tá se perdendo um pouco, faz tempo que eu não escrevo, mas agora eu vou voltar a treinar. Então é isso que vocês vão fazer com a aula de hoje. Treinar, treinar, treinar. Vão treinando, vão me marcando. Eu quero acompanhar o desenvolvimento de vocês daqui pra frente, tá? A gente tem um compromisso aqui. E aí, agora, falando no finalzinho, pra gente fechar, deixa eu pegar aqui a parte de fechamento, porque eu começo a falar. Mas o próximo tema de quinta-feira que vem, eu ainda não decidi, tá? Eu tô querendo falar da rede profissional vizinha. Eu ainda vou decidir se vai ser esse tema, porque tem uma galera me pedindo: Rafa, ensina a mexer na rede profissional. Rafa, ensina a mexer na rede profissional. Mas me manda um direct com a sua principal dor e a sua principal sugestão de tema. Vai me ajudar bastante, tá? A aula vai ficar gravada? Vai. Se nada der errado, dentro de alguns minutinhos, eu vou disponibilizar a aula de novo. Pra quem não conseguiu anotar alguma coisa, deixou passar alguma outra, pra vocês fazerem com calma, tá? Assim que eu divulgar a live, eu tenho um pedido pra vocês. Não deixem de comentar o que você mais gostou de aprender aqui comigo hoje. Porque quando você comenta nas minhas publicações, o Instagram leva para outras pessoas verem. Ele entrega o meu conteúdo e aí a nossa comunidade cresce, aumenta e a gente ajuda cada vez mais pessoas, tá? Então, assim que eu publicar, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa aqui hoje, compartilha lá. Qual foi o seu maior aprendizado ou o que você mais curtiu. Ou até mesmo sugerindo o tema lá, tá bom? E não deixe também de encaminhar para alguma pessoa essa live. Se você achou que a live foi boa, transformadora, fez sentido, encaminha para uma amiga desempregada, desesperada, sem aí saber por onde começar, tá? Mas praticamente é isso. Tô muito, muito feliz e realizado com vocês. Vocês chegaram até aqui, até a final. Lembre-se, se você chegou até a final de uma live de quase 2 horas, é porque você é foda mesmo. Um beijo, gente.